Agora contaremos com as participações aqui no programa Bom Dia Cidade de Cleiton Peretti dos Passos e José Cirino dos Passos. O Cleiton, especialmente, é diretor da empresa Skynet Cursos, Treinamentos e Assessoria Ambiental. Futuros cursos oferecidos: licenciamento ambiental para acadêmicos e não acadêmicos, fiscalização ambiental e olhar crítico em análise de caso. O Cleiton tem a seguinte formação: em gestão ambiental, em 2015, pela Universidade do Paraná, pós-graduado em gestão, auditoria e licenciamento ambiental em 2017, pela Universidade do Paraná. Especialização: fiscalização e monitoramento ambiental, Ambiética RS, perícia criminal ambiental pela Maxi Ambiental do Paraná e resgate de fauna pela Selvagem em Foco, Rio de Janeiro. O que vamos abordar? Responsabilidade ambiental dos estados e municípios, Lei Complementar 140, pegada ecológica, Amazônia, importância e seus fatos. Muito bom dia, Cleiton Peretti dos Passos. Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM e da Lagoa TV. É uma alegria imensa estar aqui diante desses microfones para a gente abordar um pouco desse fato de meio ambiente que hoje está mais do que na hora da gente começar a abordar na nossa região e também É um assunto que está em efervescência. Efervescência. Em função da Amazônia. Em função da Amazônia. No caso, está pegando fogo já, no caso, literalmente. Literalmente pegando fogo. E isso aí é vamos dizer, na minha parte de formação, eu posso me dizer que eu sou um apaixonado pelo tema meio ambiente. Né? Exato. José Cirino dos Passos, bom dia. Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os teus ouvintes. É uma satisfação pela primeira vez estar aqui nesse microfone e retornar a conversar contigo aqui nos microfones das rádios da região. Isso. Nós já somos bastante conhecidos, né? Já há um bom tempo que não conversávamos. É verdade. Muito bem. Cleiton, sobre responsabilidade ambiental dos estados e municípios. Olha, Ademar, nessa questão, cabe frisar que... primeiramente, eu tenho que pedir desculpas aos prefeitos, vice-prefeito e vereador e secretário de Agricultura que não merecem ouvir o que eu vou dizer, mas eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha. Opa! Porque o que acontece? Responsabilidade ambiental dos estados e do município. É uma escadinha. O órgão federal, que é o IBAMA, emite as leis, baseado na lei ambiental, como a gente tem aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é a Lei 6.938 de setembro de 81 ainda, anterior à nossa Constituição Federal. Essa lei foi promulgada por então presidente João Figueiredo, né? E o que acontece? Essa lei estabeleceu um monte de regras, critérios e como deveria ser feito o uso racional dos recursos naturais. O recurso natural, água, mata e minério, né? E daí o que aconteceu? E o Estado, por sua vez, o Estado do Rio Grande do Sul, como todos os outros estados da Federação, tiveram a obrigação, foram obrigados por força de lei, né, a Lei 6.938, que eu já tinha mencionado antes, a fazer o seu decreto, a sua lei estadual, que a Política Estadual do Meio Ambiente foi a Lei 11.520, de 3 de agosto de 2000, que na época quem promulgou essa lei foi o então governador Olívio Dutra. Né? E por sua vez, como eu já disse, a escadinha vem para a política municipal do meio ambiente, que todo município tem que ter essa política, é lei, então a União força o Estado força o município, né? A lei municipal que nós temos lá em Caseiros é a 548 de dezembro de 2002, então já vai lá quase 20 e poucos anos aí dessa lei. E o que acontece? Muitos municípios não cumprem a lei do meio ambiente. E daí a gente cai, como tu tinha mencionado aí na abertura. E não são penalizados? Sim, são penalizados, e cabe eu dizer que é o seguinte, o dia 5 de janeiro de 2017, quando entrei como diretor de núcleo de licenciamento ambiental lá no município de Caseiros, a FEPAM, né, eu entrei o dia 5, dia 10, a FEPAM, através do departamento de Bio, né, do escritório de Passo Fundo, comunicou, através do ofício, à Secretaria da Agricultura,
de Caseiros que estava com uma advertência pronta para remeter ao município. Por quê? Por omissão de dever. Então eu aqui atento que é o seguinte, não é só o produtor, não é só o produtor rural, não é só o leigo que tem que cumprir a lei. Primeiramente, o município tem que servir de exemplo, né? Não adianta o município, vamos dizer, um exemplo genérico, o município cobrar a rotatividade do estacionamento de Lagoa Vermelha, vamos dizer assim, para exemplificar. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Cobrar a rotatividade do estacionamento de Lagoa Vermelha se, vamos dizer, os secretários, até mesmo o prefeito, vice-prefeito e vereador deixam os carros parados o dia inteiro na frente da Câmara. Esse é o exemplo. Então, para você liderar, você tem que servir de exemplo. Então, os municípios têm que servir de exemplo. Não adianta o município, o setor de meio ambiente, ir lá canetear, multar o produtor se ele não está servindo de exemplo. Então, como estava meio naquele, como diz o ditado, em banho-maria, em 2011 foi promulgada a lei complementar 140, que foi promulgada inclusive pela Dilma Rousseff, então presidente na época. O que diz essa lei 140? É uma lei medonha de grande, tem 4 páginas só. Simples a lei. Diz o seguinte: obrigação da federação, do estado e do município. O município tem por dever, inclusive eu vou folhear essa lei aqui só para mim não dizer bobagem, como diz o ditado. O município são sanções administrativas municipais, Ademar. Executar e fazer cumprir em âmbito municipal as políticas nacional e estadual do meio ambiente. O que eu tinha citado nas leis. É obrigação do município. Não é eu acho que tem que fazer, não. É uma obrigação do município, é obrigação do município de Lagoa, é obrigação do município de Caseiros, é obrigação do município de Ibiraiaras, enfim. Cumprir a lei. Cumprir a lei. Cumprir a lei. E também aqui no anexo 9 da lei 140, elaborar o plano diretor observando os zoneamentos ambientais. Plano diretor. Não é só as contas do município, Ademar. É a questão ambiental, aonde pode ser feito construção, qual é a distância mínima que você tem que respeitar de curso hídrico, de nascente, de banhado, enfim. E aqui cabe eu destacar uma coisa que quando eu li a notícia e quando eu fiquei sabendo, eu achei que era, com perdão da expressão, eu achei que era palhaçada. Ibiraiaras, né, os vereadores lá de Ibiraiaras, nada contra os vereadores, mas eu acho que eu sugiro que eles vão um pouquinho a fundo e tentem folhear um pouquinho a lei para ver o que eles estão fazendo errado. Município de Ibiraiaras, através dos seus vereadores, a gente tem a lei maior, a lei do novo Código Florestal Brasileiro, a 12.651, de 2012, que também foi promulgada pela Dilma Rousseff, né? E o que acontece? Essa lei estabeleceu, o novo Código Florestal Brasileiro, substituiu uma lei de 1966, né, que foi, se não me falha a memória, foi... agora eu não sei se foi o Getúlio Vargas na época ou foi o... Essa coisa é bem antiga. É coisa bem antiga. E foi atualizada essa lei, que passava da área de preservação permanente, que é a APP. O que é a APP, para exemplificar o pessoal que não tem o conhecimento? A APP, beira de rio, beira de nascente, topo de morro, né, morro acima de 45 graus de declividade, é a área de preservação permanente. E o que os vereadores de Ibiraiaras fizeram? Fizeram uma lei municipal alterando essa lei de 30 metros para 5 metros. E poderiam? Não, é inconstitucional. De maneira nenhuma. Você não pode alterar uma lei maior, Ademar, uma lei federal, para atender interesse do município. Havia um amigo meu que dizia: a lei maior engole a menor. Com certeza. Não adianta a gente inventar a lei. E muito acontece com os prefeitos e secretários da Agricultura e Meio Ambiente, que tem a lei, e muitos acham que é o licenciador, que é o fiscal ambiental que está inventando as leis. Não é inventada. Não é inventada as leis, né? As leis estão aí para ser cumpridas. E o que acontece? E também a responsabilidade do município orientar o produtor. O produtor não conhece as leis, Ademar. Poucos conhecem. Poucos. Então, antes do município ir passar a caneta,
tem que se orientar. E hoje não, os municípios do Rio Grande do Sul não estão fazendo. Não estão orientando o produtor. E deveriam. É força de lei. E essas leis, infelizmente, não estão sendo obedecidas. E eu não sei como é que o órgão estadual ainda não, como diz o ditado, não botou para quebrar com os municípios. Exatamente. Palavra aqui do José Cirino dos Passos. E daí? Esse é um assunto bastante amplo e que eu tenho conhecimento e certeza que o Cleito está bem preparado sobre esse assunto. É um especialista no assunto. Para desenvolver, com certeza, ele está especializado e está bastante atualizado. Exato. Comparando com a minha formação, que eu me formei nos anos 70, nos anos 80, eu vou fazer nesse trabalho que ele vai fazer uma assessoria na parte técnica, porque nos cursos que eu fiz eu tenho engenharia rural. Sim. E as estradas hoje dos municípios, eu quero pegar o exemplo de Caseiros, precisa de fazer um trabalho diferenciado em topografia, porque tem muitas culturas que são plantadas, que a produção é com plantio direto, e outras é mexido muito com o solo, e aí, no momento que causa a erosão, vai assoreando as fontes, os riachos, que está acontecendo no município de Caseiros, em muitos locais, e vai assoreando a parte de escoamento da água que corre na lateral das estradas. Então precisa fazer um trabalho nesse sentido. E esse trabalho que o Cleiton vai fazer essas palestras, com certeza vai ser um dos temas que vai precisar um técnico dentro da área de agricultura, que no meu caso eu tenho especialização nesse assunto, então nós vamos assessorar ele. Isso. E procurar melhorar não só o município de Caseiros, mas todos os municípios que tiverem interesse na região e até no estado do Rio Grande do Sul, por que não dizer? Isso mesmo. Bem, Cleiton, você elencou aqui vários assuntos, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Vamos que deixar aí, caberia bem um Lagoa Debate, onde a gente tem um espaço maior, tem aí cerca de 50 minutos, 55 minutos aí para abordar esses assuntos bem importantes, bem interessantes, com uma maior profundidade. O que poderíamos destacar ainda mais com relação? Vamos falar da Amazônia, que é uma coisa que é o assunto do momento. É o assunto do momento. O que acontece? A Amazônia. Algumas pinceladas assim. A Amazônia. O que é um dado muito interessante, e eu sou apaixonado por isso também, as minhas duas paixões, meio ambiente e história, né? A nossa Amazônia, Ademar, o aparecimento da primeira savana amazonense aconteceu por volta de 30 milhões de anos atrás. Isso aí, a nossa Amazônia, a nossa floresta amazônica, ela, vamos dizer, é posterior à última grande glaciação que aconteceu no mundo. E a idade estimada da floresta, já constituída como floresta, é entre de 5 a 6 mil anos, Ademar. 5 a 6 mil anos é a idade das pirâmides do Egito, né? A nossa floresta amazônica presenciou todas as grandes transformações da humanidade, né? É um bem, assim como posso dizer, é um bem da humanidade, inclusive como é o chamado pulmão do mundo. E uma coisa que me assusta bastante, Ademar, a nossa Amazônia demorou de 5 a 6 mil anos para se formar floresta como é hoje. Mas as taxas de desmatamento, Ademar, a maior taxa de desmatamento que aconteceu foi em 1995, com 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento da floresta amazônica. A segunda maior taxa foi no ano de 2004, com 25 mil quilômetros de desmatamento. A média por ano, e essa estimativa aqui é da época de 1988 até 2008, 30 anos. A média foi de quase 14 mil quilômetros por ano. É muito, é demais. E o total já desmatado, Ademar, da floresta amazônica até ano passado, nada mais, nada menos que 418 mil quilômetros quadrados. Dá 2 estados do Rio Grande do Sul, praticamente. É absurdo, né? Outra coisa, a nossa Mata Atlântica, Ademar. Só rápido, bem para salientar. Nesse curso de resgate de fauna que eu fiz em Rio de Janeiro,
tinha um colega de curso de... Agora eu não me lembro, mas é uma cidade do Paraná. Cascavel do Paraná. E eu mostrando as fotos do Rio Grande do Sul pra ele, ele diz, nossa, mas eu nunca vi um pinheiro araucária na minha vida. Eu digo, mas vá tomar banho, cara. O Paraná é a área de pinheiro araucária. Eu digo, não, mas lá não tem mais, não existe. Então uma coisa importante que a gente tem que fazer também é preservar nossas matas de araucária. Porque o gaúcho tem uma filosofia muito ruim, inclusive que não pode ver um pinheiro derrubando grimpo que tem que cortar. É verdade. E também nos últimos 30 anos a nossa Mata Atlântica perdeu a área equivalente a 2 cidades de Porto Alegre. 800 quilômetros quadrados de área. Absurdo. E é uma coisa assim quase inaceitável pelo tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Isso. Cleiton e José Cirino, vamos ficar engatilhados, vamos dizer assim, para ir um Lagoa Debate, a gente vai combinar, a gente contata, e para ter um espaço maior para abordar questões tão importantes referentes ao meio ambiente. Pode ser? Fica combinado? Com certeza. Vou ficar muito agradecido dessa oportunidade que a rádio está nos dando. E como eu disse no início, é uma paixão minha. Eu sou apaixonado pela área e não me vejo vendo fazer outra coisa além de meio ambiente. É o assunto do momento. Obrigado. Está aí participação aqui do Cleiton Peretti dos Passos e do José Cirino dos Passos, abordando essas questões bem importantes referentes ao meio ambiente.